de Direito Penitenciário da OAB Ceará. Márcio Vitor Albuquerque, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar participando do programa de vocês. Bom dia a todos. Muito obrigado. Quais são os principais impactos legais e constitucionais do uso que está sendo proposto agora para a escuta nos parlatórios dos presídios de segurança em relação às prerrogativas dos advogados? Bom, o Estatuto da OAB, no artigo 7º, ele deixa claro que o advogado está assegurado, por sua vez, que ele tenha o direito, né, de entrevista com o seu cliente de forma reservada. Não é? Então, esse tipo de medida, ela, por sua vez, a nosso ver, é ilegal, afronta a Lei Federal 8.906 e também, em última instância, acaba também afrontando a própria Constituição Federal, no artigo 5º, que trata, por sua vez, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, já que o advogado, ele é, por sua vez, um protagonista da justiça, e sem advogado, ou então, quando há o cesseamento do trabalho do advogado, no caso, por exemplo, uma intervenção dessa, com a escuta da entrevista do advogado, na tese do advogado, isso certamente, o devido processo legal, a ampla defesa, está sendo, de fato, né, desafiado. Então, certamente, não é, esse caso, essas medidas, esse debate começou a ser aí discutido no Pernambuco, né, e já a OAB de lá já se manifestou dizendo que está preparando, não é, a sua máquina, se houver qualquer tipo de medida nesse sentido, e certamente a OAB Nacional também irá intervir se for necessário, né? Então, aqui no estado do Ceará, foram instaladas, por sua vez, câmeras em uma unidade específica, por sua vez, na UPTEC 3, na CPPL 3, e a OAB, ela imediatamente, ela entrou com a medida na corregedoria dos presídios, perante o juiz corregedor, e até com pedido de liminar, e a liminar foi atendida, porque realmente há uma invasão, tanto a lei federal aduz que a entrevista do advogado deve ser reservada, bem como o próprio estatuto, a lei de execução penal também trata isso, sobre esse assunto, justamente no artigo 41, né, na lei 7.210/84. Então, qualquer tipo de escuta, gravação, câmera, vídeo, áudio, né, não pode. Não é claro que o sistema de segurança ele pode ser colocado nos outros setores da unidade, mas no local onde o advogado está, isso aí não é aceitável, né? Certo? Então, a primeira fala que eu faria é nesse sentido, viu, Donato? Ok, só mais uma pergunta aqui. Caso esse tipo de posicionamento chegue ao Ministério da Justiça, a OAB pretende se mobilizar para preservar a prerrogativa? Ora, veja só, aqui no estado do Ceará nós já nos mobilizamos, né? Já tem uma ação aqui no estado do Ceará, não foi a nível federal, aqui foi a nível estadual, aconteceu isso, especificamente numa unidade, não é? A Secretaria de Administração Penitenciária instalou uma câmara, não é? Dentro de um parlatório, né? E os advogados, eles questionaram perante a Ordem dos Advogados isso, inúmeros advogados, né? Essa situação foi constatada porque um membro da Comissão de Direito Penitenciário verificou em loco, né, o parlatório, e nós, na semana seguinte, preparamos uma ação e entramos perante a corregedoria. Então, não há dúvida que nós não vamos aceitar esse tipo de medida. Veja só, nós entendemos que o sistema penitenciário ele deve ser, por sua vez, seguro. Né? Ele não pode ser um sistema vulnerável. Né? Nós entendemos que todas as pessoas que entrem no sistema penitenciário, inclusive o próprio advogado, ele deve passar pelo BAR-SCAN, pelos equipamentos de segurança, né? Como qualquer outra autoridade, né? Como qualquer outra pessoa, visitas, etc. Né? Só não pode haver qualquer tipo de excesso ou limitação do trabalho do advogado. Agora, se colocar câmeras onde o advogado
está com o seu cliente, isso não pode. Veja que se houver algum problema específico, individualizado com algum advogado, certamente as autoridades devem investigar, tá? Mas não pode ser dessa forma. Não pode ser, inclusive, punindo toda a categoria. Né? Então, imagine eu, os outros advogados, criminalistas, que a grande maioria, de forma esmagadora, trabalha de forma correta, coerente, né, de forma urbana, e aí eu sou obrigado, o colega advogado, ele é obrigado a passar por esse tipo de situação, não é, quando ele está com o seu cliente, com a escuta sendo gravado. Isso não pode em presídio federal, não pode em presídio estadual, não pode de forma alguma. O que pode é, dentro dos presídios, ter os equipamentos de segurança, o bar scanner, etc. Né? Com relação às visitas íntimas, qual é a sua opinião, a proibição? Veja só, também nós temos um posicionamento contrário a isso, tá? Porque, veja, a lei de execução penal, ela assegura também no artigo 41, a lei 7.210, o direito à visita. A visitação é um direito sagrado para o preso, tá? Então, veja que nós não estamos aqui querendo, de alguma forma, que seja o sistema, a lei seja frouxa, nada disso. Veja que o direito penal, a execução penal, trabalha com a medida punitiva. O direito penal ele deve ser rigoroso, mas ele deve permitir, por sua vez, a ressocialização, a reintegração. Então, imagine uma pessoa que está presa, ela é casada, etc., tem sua convivente, etc., só pode entrar, claro, aquela pessoa que está regulamentada, que é justamente reconhecida como convivente dele. Então, ela passa ali, vamos supor, uma década dentro da unidade penitenciária sem ter direito ao contato com o seu parceiro, a sua parceira, né? Então, isso é uma afronta à dignidade, uma afronta, né, a esse direito do preso. A questão da visita íntima, ela está regulamentada, inclusive, no CNPCP, certo? Existe uma resolução que trata disso. O CNPCP é um órgão ligado justamente ao DEPEN, ao Ministério da Justiça, são várias pessoas que compõem o Conselho Nacional de Políticas Criminais, não é? Então, há resolução, sim, nesse sentido, e existe o direito de visita previsto na Lei de Execução Penal. Então, isso é um direito salutar do preso, o que deve ser organizado, deve ter, por sua vez, nas unidades penitenciárias, um venustério, que é justamente um espaço para esse preso ter o contato especificamente com a sua parceira ou com seu parceiro, né? Certo? Sem haver a exposição perante os outros presos, ou então ser numa ala, etc., justamente para não haver nenhum tipo de pressão ou exposição. Então, isso deve ser, o contrário, é regulamentado, tá? Então, nós estamos vendo casos os presídios já são superlotados. É uma situação que deixa muito a desejar. Então, o ideal é que isso seja organizado, tá? Se, por sua vez, só para finalizar, se há um preso de organização criminosa, aí, se há um risco de visita, etc., ele deve ser inserido no RDD. Aí no RDD pode ter limitação, sim, né, mas não há uma limitação total. Então, até é previsto na Lei de Execução Penal o regime disciplinar diferenciado para casos extremos. Então era isso. Ok, advogado Márcio Vitor Albuquerque, da Comissão de Direito Penitenciário da OAB, a gente agradece. Bom dia. Muito obrigado, amigo. Bom dia. Agora são 10 horas, 2 minutos.